Olá, ouvintes! Esse é mais um Pod Vila da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem. E hoje a gente vai conversar sobre algo que parece simples, mas que tem uma profundidade, olha, enorme. Já parou para pensar como um slogan, uma frasezinha que a gente ouve na infância, pode guiar uma vida inteira de propósito? A frase é essa aí: pés que vão, joelhos que oram e mãos que abençoam. Aposto que muita gente já ouviu, né? Parece simples, mas dentro dessas poucas palavras tem um mapa completo para a missão, dividindo uma tarefa gigantesca em 3 papéis que são super claros e totalmente conectados. E é exatamente esse mapa que a gente vai explorar junto hoje. Então, olha só nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender de onde veio esse lema. Depois, a gente mergulha em cada parte, os pés, os joelhos e as mãos. E no final, a gente junta tudo para uma sacada que, olha, eu acho que vai surpreender muita gente. Vamos lá? Pensa comigo. Você é criança, tá na igreja e ouve essa frase. No começo, são só palavras. Mas com o tempo, ela vai criando raiz, sabe? Deixa de ser só um slogan e vira tipo uma bússola para sua vida. Uma lente que ajuda a focar e a entender o porquê de tudo. Beleza, então vamos começar pela primeira parte do nosso quebra-cabeça. Os pés que vão. Essa é a parte da ação, do movimento, de botar o pé na estrada literalmente e ir para onde a necessidade está. E o mais legal é que essa ideia de ir não é aleatória, não. Ela vem direto de uma das ordens mais fundamentais do cristianismo, a famosa Grande Comissão. Aquele ide, é a alma, a essência dos pés que vão. E olha, isso não é só papo teórico. O missionário que inspirou essa nossa conversa vive isso na pele. Desde novo, ele abraçou essa identidade, sabe? Ele sente um baita orgulho, um orgulho santo, como ele mesmo diz, de ser os pés que vão, de levar a mensagem para todo canto. É mais do que um trabalho, é quem ele é. Para pensar nisso um pouquinho. As escrituras não falam que essa tarefa é só uma obrigação. Elas dizem que é algo formoso. Existe uma beleza, uma coisa especial naqueles que se movem, que se tornam os mensageiros das boas notícias. Mas, né, os pés sozinhos não chegam muito longe. Eles precisam de um suporte. A missão nunca é um trabalho de uma pessoa só. Tem uma força invisível, mas, meu Deus, como é poderosa. E é aí que entram os joelhos que oram. Essa é a retaguarda, a espinha dorsal espiritual da coisa toda. É o poder da oração. Pensa nisso como uma linha de suporte direta, um compromisso de não cessar de orar por quem está lá na frente na linha de batalha. E aqui vem uma pergunta que dói um pouco, mas é necessária. A gente sabe o nome dos missionários que a gente diz que apoia, porque saber o nome muda tudo. A oração deixa de ser genérica e vira um abraço, um suporte pessoal e constante. O segredo aqui é a persistência. Não é só orar uma vez e pronto, é continuar. Foi compartilhado um testemunho incrível de um missionário que, depois de muita oração da turma que apoiava, conseguiu um tratamento médico que parecia impossível. Isso mostra o poder real, palpável, desse suporte. Mas vamos combinar, a gente esquece, né? A memória da gente é curta. Então, olha que dica prática e genial. Pega a foto de um missionário e cola na porta da geladeira. Pensa bem, toda vez que você for lá pegar uma água, vai ver o rosto e fazer uma oração. Um gesto simples que se multiplica ao longo do dia. É sensacional. Ok, já fomos nos pés, dobramos os joelhos e agora vamos para a terceira parte. Aquela que muitas vezes a gente fica meio assim para conversar. As mãos que abençoam. Sim, estamos falando de apoio financeiro, do combustível da missão. A nossa sociedade vive gritando, receba mais, acumule mais, né? Mas aqui o jogo vira. O princípio bíblico é o oposto. É muito mais bem-aventurado dar do que receber. Entender essa virada de chave muda completamente a nossa perspectiva. E o ponto principal não é só o ato de dar, sabe? É a atitude por trás. Não é para ser um peso, uma obrigação. É para ser com alegria. Aquela alegria de quem sabe que está participando de algo muito, muito maior. É essa alegria que transforma tudo. E para a gente ter uma ideia do tamanho da importância disso, o missionário revelou um dado que, olha, choca. O salário que ele recebe da agência missionária é 0. Exatamente, R$ 0. Ele depende 100% do apoio dessas mãos que abençoam. Isso mostra a interdependência real que existe no coração da missão. E é aí que a coisa fica séria. Porque quando essa parte falha, não é só um número que não fecha na planilha.
É um missionário tendo que arrumar as malas e voltar para casa. É um trabalho que para no meio do caminho, deixando uma necessidade sem resposta. Beleza. A gente viu os pés, os joelhos e as mãos, cada um no seu quadrado. Mas agora a gente vai juntar tudo. Porque é nessa conexão que está a maior revelação de todas. A gente sempre olha para esses 3 papéis e pensa, tá, qual deles sou eu? Sou os pés, os joelhos, as mãos? Mas e se essa pergunta estiver errada desde o início? E se a gente não precisar escolher? E aqui está a grande virada de chave. Não é sobre escolher um. O chamado de verdade é para a gente viver os 3. A missão não é uma caixinha para a gente se enfiar. É um chamado completo para a gente ser. Ao mesmo tempo, os pés que vão, os joelhos que oram e as mãos que abençoam. Tá, mas e na vida real? Como isso funciona? Significa que a missão não está só lá do outro lado do mundo. Ela está aí, do seu lado. Você pode ser os pés quando vai conversar com o vizinho, os joelhos quando ora por um colega de trabalho e as mãos quando é generoso com alguém que precisa perto de você. Então o desafio que fica é esse. Vamos parar de tentar nos encaixar em uma caixinha só. Vamos abraçar a missão por completo. A pergunta, no fim das contas, não é qual papel eu tenho, mas sim como eu posso ser os pés, os joelhos e as mãos hoje, exatamente onde eu estou. Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua José Dias Coelho, 331, Vila Rubens. Todos os domingos temos EBD às 9 horas e culto de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua semana.